Então, vamos falar de um assunto prático. Nós temos expansão, retração, ok? Temos esse movimento. Normalmente, quando nós temos esse movimento, na tendência, vamos supor que o preço está vindo uma alta, eu gosto muito desse movimento, ok? Muita gente marca aqui como choke, ok? Não está errado, está certo, ok? Aqui houve captura de liquidez, e houve choke, ok? E depois houve um rompimento de alta. Nesse caso, aqui, uma vez que aqui já teve um choque, aqui tu chamarias boss? Aí em cima, Sim. chamarias, certo? É um boss sim. Apesar dele ter, muita gente ia querer meter choque aqui, como fez choque embaixo, choque em cima, não. O preço muitas das vezes veio para aqui, ok? Se isso aqui é captura de liquidez, então aqui é um fundo válido. Se isso é um fundo válido, quer dizer que aqui embaixo há liquidez. Então, muitas das vezes, o que, é que o preço faz? O preço vem tirar a liquidez daqui. E muitas das vezes aqui tem um FVG ou tem um order block, um order block interno que acumula liquidez, o preço vem apenas tirar para fazer com que alguns traders vendam aqui nessa zona de oferta, né? Nessa zona de oferta, queiram vender aqui, ok? Porque eles têm esse modelo padrão e, na verdade, o preço, o que é que o preço faz? O preço rompe. Ok, vamos supor que nós, que era essa a nossa visão, não é? E nós tivemos um stop loss, não é? Tentamos negociar aí na oferta, tentamos negociar na oferta e aqui levamos um stop loss, não é? Desde o momento que a gente leva um stop loss, nós devemos fazer o quê? Nos redirecionar, ok? Ok? A gente pensava que o mercado fosse fazer algo, não fez, então nós temos que nos redirecionar de acordo com a direção do mercado. Então, se o mercado fez isso, então automaticamente isso passa a ser um fundo válido e eu já tenho uma zona de demanda, ok? Sim. Que o preço possa vir tirar, mitigar, ok? Para tirar os contratos pendentes. Ou seja, isso é uma zona de demanda forte. Aqui é uma zona de demanda forte, ok? Sendo aqui uma zona de Certo. demanda forte, o que é que vai acontecer? Eu quero que o preço me dê este modelo. Quando o preço me der este modelo aqui, automaticamente ele me deu captura de liquidez de um high, ok? Este aqui era um high, houve uma retração, houve uma expansão. Esse movimento de expansão tirou a liquidez que havia desse high, então foi uma captura de liquidez que gerou um novo choke, ok? Esse choke que foi gerado aqui, ele diz-me duas coisas. Okay? Deixa-me marcar. Ok? Ele diz-me duas coisas. Diz-me a primeira coisa que me diz, este é um topo válido. É um topo válido, por quê? Porque é um topo que tem captura de liquidez e, e troca de direção. Ok? Fez o choque. Ok? E automaticamente me dá também uma zona de oferta válida. Ok? Automaticamente eu já tenho um range. Eu já Exato. tenho um range. Se eu já tenho um range, já sei que a tendência é alta, o que é que eu faço? Posso muito bem fazer a minha negociação de venda, porque eu sei que o preço há de cá vir, ok? Para fazer o mesmo modelo padrão, ok? Vamos supor que o preço faça isso, vai fazer isso, vai tirar a liquidez desse high, ok? Vai fazer isso, ok? E cai dentro da Se, por nossa exemplo, demanda. quando mitigar a demanda, é Uhum. possível fazer mais uma compra? O propósito é a gente fazer compra, porque a tendência é autista. Nós só vamos parar de pensar de fazer uma compra quando um fundo válido é rompido. O último fundo Vai romper. válido é este aqui, no nosso exemplo. O último Certo. fundo válido é este. Enquanto a gente não perder esse fundo aqui, nossa visão vai ser sempre que o mercado Compra. é bullish. É Ok? deles. A gente pode negociar cá dentro. Ok? Podemos negociar cá dentro.
né, no mercado, na estrutura interna, mas a gente tem noção que a visão macro, o mercado é bullish, ok? certo, Quando o preço chegar cá, na zona, ok? O preço vai te fazer o quê? Vai te fazer a captura de liquidez, vai te dar o choke. Automaticamente, quando ele fizer esse movimento, quando o preço fizer esse movimento aqui, ok? Quando ele fizer esse movimento, ele automaticamente está a dizer que isso é um fundo válido, ok? Se isso é um fundo válido, certo, então nós temos o nosso range criado, que é o raio, ok? Temos o fundo, ok? E temos o topo, certo, ok? Nesse momento, a gente só espera que o preço rompa esse topo, ok? Porque a tendência é de baixa, ele já vai mitigar na demanda, porque é esta demanda que vai dar continuidade na tendência de alta, ok? O preço vai fazer a mitigação, exato, ok? Vai fazer a mitigação e vai seguir. Deixa eu ver onde é que está essa ferramenta. Ok? O preço vai seguir, por exemplo, ok? Vai fazer o boss. Eu tiro o raio, adiciono a linha de tendência e marco o meu boss. Marquei o meu boss, ok? Pronto. O mercado deu boss. Vamos supor que não é, este é o último pico mais alto do preço. Vamos supor que aqui este aqui era o pico mais alto, agora é este. Não tem nenhuma zona que o preço queira aí mitigar. Como eu vou me posicionar para tentar ver uma compra? Ok? Vou esperar a formação de um topo válido. Qual é a formação de um topo válido? Captura de liquidez e rompimento ou choque. obviamente, Ok? Quando ele me fizer isso, ok? Eu vou fazer o quê? Vou posicionar aqui, ok? certo, Automaticamente, não é? Ok? Tenho ok, uma zona válida, ok? O preço me deu, quando o preço faz isso, me dá duas informações. A primeira é que eu tenho um topo válido, ok? sim, E que tenho uma zona de demanda válida que é para o preço cá vir, ok? exato, Ivan, tens que ter sempre, mas sempre em mente de uma coisa. Quando a gente está a analisar a estrutura do mercado, tu tens que ter, apesar de tu não marcar, tens que ter sempre noção que todo high tem liquidez. boa, Todo. boa. Todo high. E tenho visto Toda. isso, Não percebi? e tenho visto isso, Ok, certo, boa, boa. O que é que acontece? Muitas das vezes o preço vai te fazer isso. Tu tens a captura de liquidez, tens tudo aí, o preço vai te fazer isso. Perdão. O preço vai entrar na zona para mitigar, ok? Ele vai te fazer isso. Vai te criar um candle. Ele vai te criar um candle. E este candle aqui que ele vai te criar, que vai entrar na zona, vai ter uma vela, ok? E vai tirar o teu stop ter um loss. pavio, Tá a ver? O pavio vai uhum, tirar-te da operação, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Ok? Vai te tirar da operação. Vamos supor que queres tirar, por exemplo, isso. Ok? O pavio vai te tirar da operação e depois vai fazer o quê? Vai, vai cair. pronto, Ok? Na aula passada nós já vimos como se posicionar perante esse tipo de situação. Não é o caso que nós vamos ver hoje. Ok? Nós já vimos na aula passada como se posicionar quando o preço faz isso. Ok? Então, prontos. Sabendo que aí
sabendo que aí tens topo válido e tens uma zona de oferta, então já tens noção que também tens a terceira informação, que é a liquidez no high lá de cima desse topo válido, certo? Ok. O preço mitiga, começa o processo de queda, ok? Como eu vou saber que o preço pretende voltar para aqui, para a zona, para vir remitigar, não é? Esse é o B que mitigou, ele vai deixar um order block por mitigar, certo? Quando eu sei que é só o B, que é o preço que já pretende voltar para esta zona, duas formas. A primeira, procuro por gaps aqui, ou seja, por imbalances, ok? Procuro por imbalance nessa zona ou por order block. Por exemplo, normalmente aqui nós tivemos um boss, certo? Se tu baixares o teu time frame, ok? Se tu baixares o teu time frame, por exemplo, vamos supor que isso aqui é H1, não é? Se tu baixares o teu time frame, por exemplo, para M15, tu vais conseguir ver aqui estrutura de alta, ok? Mas isso antes do rompimento. Muitas das vezes o que é que o preço faz? Este order block que está aqui interno, que gerou rompimento, ok? Que gerou o rompimento. Muitas das vezes o preço vem nessa zona para aqui para depois voltar a mitigar, tá? E depois dar sequência à tendência de baixa, ok? Então sempre que há um boss, marca sempre também o OB, o último order block, que gera o movimento, ok? Do rompimento da estrutura que gerou o boss. Normalmente esse movimento, esta zona aqui deixa um order block em que o preço vem buscar aqui liquidez ou um FVG, por exemplo, aqui podia ter um FVG aqui, marcavas o OB e o FVG, o preço talvez vem para aqui, ok? Pode-se dar o caso que o preço vem para aqui, ok? Mas depois o preço vem para aqui para poder fazer este movimento, ok? Vamos supor que tu não tens essa informação, não é? Que tu não tens essa informação aqui. Vamos supor que tu não tens essa informação e queres saber como podes dar conta que o preço há de voltar para aqui, certo? Ivan, a primeira informação que tu tens que ter sempre, em tudo, o mercado é fractal. Então, se é fractal, ele respeita um processo de fractalidade. Se ele respeita um processo de fractalidade, então o preço não vai voltar para aqui, ok? Sem antes ele romper este fundo aqui, ok? Porque ele já te deu topo válido, ok? Ele vai ter que romper esse fundo aqui. Então, desde o momento em que ele cria o fundo, volta, tu queres saber quando é que ele vai voltar para o segundo, desde o momento em que ele rompe este fundo aqui, ele vai te gerar um novo boss. Desde o momento em que ele te gera o primeiro boss, aí tu já tens que começar a te preocupar quando o preço há de voltar para aqui. Mas o preço, depois de tu teres o boss, ok? Tu tens o boss, após o boss, fatalidade. Quer dizer que esse topo é que é válido. Se já tens esse topo válido, então o preço está a dizer que há muita chance dele voltar para lá para poder mitigar que aí tem contratos pendentes para ele poder continuar a cair. Ok? Primeiro ponto é este. Segundo ponto é muito importante. É muito importante. Mas é mesmo. Eu até acredito que devia ser o primeiro. Mas atendendo. Não. Aquilo é avançado. Vou dar continuidade no que eu estou a dizer. Vamos por parte. Ok? Após tu teres a confirmação do teu boss aqui, o que é que tu vais ter? Tu precisas saber quando o preço vai começar o processo de retração. Ok? Para também poderes ver se lucras com esse processo de retração ou simplesmente para estar atento à operação, para estar atento à zona, caso, vamos supor, já tens 3, 4 ou já tens 3, 4 análises em que tens lá
que tens o alarme já posto, então para tu colocares mais um alarme, por exemplo, o terceiro alarme vais ter que pagar o pacote premium do TradingView e tu não tens o pacote premium, então não podes pôr alarme em 3, 4 pares. Então já tem dois que já tem o alarme, então aqui já não consegues pôr. Então o que é que tu vais fazer? Tu vais fazer o seguinte, tu vais controlar pelo processo de validação da troca de direção do preço. Como? Se o preço está a cair, ok? Se o preço está a cair, automaticamente ele vai ter que fazer uma pequena retração para depois vir cá tirar a própria liquidez dessa retração que ele vai fazer para te fazer o rompimento ou choque. E ele, quando te fizer isso, automaticamente ele te fez captura de liquidez e rompimento ou choque. Quando ele te faz isso, automaticamente ele vai te gerar um fundo válido. Óbvio, como é que nós validamos um top e um fundo válido? Certo, um top e um fundo válido, não é? Tem que fazer parte de uma estrutura com um movimento aceitável de expansão ou retração, e no topo ou no fundo deve ter um high que foi tirada a liquidez dele, e o low que deu início ao movimento que tirou a liquidez tem que ser perdido, ok? Que vai gerar o tal dito choke, ok? Vice-versa. Ok? Então tens a captura de liquidez e tens o choke, tens o fundo válido. Automaticamente, quando tu tens isso, tu já tens noção que tu vais ter aqui uma zona, uma demanda, em que o preço poderá vir para aqui para mitigar esta demanda e ir buscar a zona de oferta, ok? Ou o OB de venda, ok? Certo? Mas, no nosso exemplo que nós estamos a ver aqui, nós estamos a ver que o preço mitigou aqui esse order block. Ainda há liquidez pendente aqui. E se o preço fizer isso? Não é que a análise está errada. Ah, Smart Money não presta. Ah, fiz o certo. O preço está contra mim. Não, não está contra ti. Há liquidez aí em cima que não foi tirada. Tu tens que ter conhecimento. Apesar do preço ter feito esse processo todo aqui cá abaixo, todo esse processo cá abaixo, ok? Aí, isso não quer dizer que a liquidez cá em cima deixa de ser válida. Ok? Não quer dizer que a liquidez daí em cima deixa de ser, deixa de ser inválida. Ok? Então, se ele fizer isso, já sabes como é que a gente tem que fazer. Se esqueceste, na próxima aula nós vamos ver para poder voltar a entrar na venda. Mas vamos lá seguir o exemplo que ele veio para aqui. Ok? Cá dentro é o propósito da minha venda. Ok? Então eu quero que o preço me dê confirmação de reversão para baixa, porque ele fez um movimento de retração para alta, certo? Então eu espero que ele me dê também que ele me dê aqui, ok? Que ele faça o mesmo processo. Captura de liquidez e rompimento. Quando ele fizer isso, ele cai. Ok? Automaticamente, mas Selvio, por que eu não pensei, não é, em negociar aqui nesta demanda que ficou aqui? Não, por quê? Porque nós estamos a operar tendência. A fratalidade do mercado já nos mostrou qual é o sentimento do mercado, é venda. Ok? Então a gente já sabe que aí não era uma zona muito credível. Claro, podia-se dar o caso de ser, mas de acordo ao que nós estudamos sobre a fatalidade, aí não era uma zona de pensar em comprar. E se porventura desse uma compra aí boa, ok? Boa, que fosse tirar o high, por exemplo, dessa estrutura, tu não podes pensar, ih, caramba, perdi a oportunidade, meu, pô, tem captura de liquidez, mas não posso deixar de operar, isso é um topo válido, essa é uma demanda. Não, pensa que tu estás a seguir a regra. E a regra diz que, de acordo ao mapeamento, a estrutura que nós aprendemos, não é, do Smart Money que nós estudamos, o sentimento do mercado agora é de baixa, okay, perdão, é de alta, mas estamos perante um movimento de retração. Ok? Nós estamos a vender, isso tudo que tu estás a ver aqui, nós estamos a fazer.
é, por exemplo, no M15 e no M5. Porque quando tu colocar de novo no H1, do mesmo jeito que tu vai ver esse movimento aqui de baixo para alta, seria o mesmo movimento, seria o único movimento também, só assim. Exato. Ok? Seria um Mas nós movimento. precisamos descer o time frame para ver essa configuração toda. Certo. Precisamos descer o time frame para ver essa configuração toda. É isso mesmo. Ok? Então, nós vamos dar continuidade. Então, se o preço fez isso, automaticamente o que é que acontece? Ele me gerou um novo o quê? Um novo boss. Yeah. Ok? Me gerou um novo boss. Automaticamente já tenho noção que o topo válido é este aqui. É esta aí. Por quê? Porque aqui tenho captura de liquidez e choke e a confirmação tenho que ele rompeu um fundo que tinha um fundo válido que tem captura de liquidez também e choke. Então, Ok? Vamos supor que o preço cai e o preço não me dê captura de liquidez e choke. O preço faça isso. E depois o preço volta a cair. Rompeu o fundo, certo? certo. Aqui me deu um novo o quê? Nossa. Errado. Ok? Isso é uma continuação da tendência. O que é que acontece? 2 pontos. Primeiro, o preço nos deu um fundo válido, ok? Nos deu um topo válido. O preço cai e faz uma retração e volta a cair, certo? Primeiro, essa retração não tem força suficiente para ser classificada como uma retração. Primeiro, ok? Não tem força suficiente. Segundo, ele não criou um fundo válido. Ok? Ele não criou um fundo válido, porque ele para criar um fundo válido aqui, ele tinha que fazer o movimento, primeiro criar o high, criar a captura de liquidez e, e efetuar o choke, ok? Aí sim, aqui, esse padrão, se tivesse aqui, eu ia considerar um fundo válido, ok? E é bem provável que este movimento de retração seria mais ou menos até aqui, a 40% a 50%, do menos, 40% a 50%. Isso não é um boss. Não, isso é uma continuação da tendência. Ok? Porque tu vais marcar aqui como um boss. Se tu marcas aqui como boss, automaticamente tu dizes que isso é uma demanda válida. Perdão, que isso é uma oferta válida. Certo? Não é. Não é uma oferta válida. Isso é uma armadilha que eles chamam fake OB. O fake OB eu já debati com outras pessoas, eu digo que não existe. Eu digo que o fake OB é falha na marcação, no entendimento da marcação. Eu afirmo isso, porque se nós seguirmos a regra, Sérgio, se nós seguirmos a regra, isso não é um biválido. Então, se não é válido, não é fake. Ok? Minha forma de pensar. Se não é válido, não é fake. Se fosse válido, ok. Mas ele não é válido, então acho que não é fake. Mas, anyway, isso é coisa de cada um. É só pronto. É um fake OB, como a maioria chama, então não seria exceção. É um fake OB. Ok? Ele vai te criar um fake OB. 2 motivos. Primeiro motivo, o fundo que ele te criou, ele não tem captura de liquidez, então se não há captura de liquidez, então não é um fundo, não é um fundo válido, ok? E o topo também não tem captura de liquidez e nem tem o choke ou rompimento, então também não é um topo válido, ok? Então também não é. Então, e aqui será bem provavelmente uma armadilha. Certo? Aqui será provavelmente uma armadilha. O preço vai te fazer a continuação, ele cai, certo? O preço cai, ele vai subir, o pessoal vai querer programar aqui uma venda. Principalmente o pessoal que entra no M5 vai querer entrar direto. Se isso for no M5, vai entrar no M5. Muitas das vezes o que, é que o preço faz? O preço vai vir que buscar aqui em cima, ok? Ele vai vir te buscar aqui, porque aqui é a última zona que nós temos como o quê? Como topo válido. Vale. Ele vai vir te buscar aqui esta zona. Mas, Stelvio, aqui ele não me deu captura de liquidez e choke.
ok? Não me deu. Mas é bem provável que ele te dê cá em cima. Quando ele te der cá em cima, captura de liquidez de choque, ele vai ter que fazer isso, porque isso é uma zona de oferta, ele vai fazer isso. Captura de liquidez de choque, Sim. ok? Desde o momento em que ele te dá a captura de liquidez de choque, vai, ok, automaticamente é um topo válido. Se isso é um topo válido, tu não podes ter dois topos válidos sem um fundo, então automaticamente esse fundo torna-se válido, No fundo. Sim. ok? Automaticamente este fundo vai se tornar válido. Mas se tu des conta, ok? Isso tudo que nós estamos a fazer no mercado bearish. Ainda é perdão, Sim. no mercado bullish. A tendência ainda é Sim. alta. Isso tudo que nós estamos a fazer aqui não é tendência de baixa. Nós estamos esperando um movimento de quê? De retração. Isso tudo aqui é um movimento de retração para vir procurar mitigar na demanda para depois dar continuidade ao movimento de alta. Ok? Por isso muita gente diz, ah não, o mercado está bearish porque está a fazer este processo. Não, no time frame macro, a tendência é altista, mas nós estamos a negociar o quê? Estamos a negociar uma retração apenas. Ok? Sim. O que é que acontece? Aqui, essa demanda que tu tinhas aqui, que era fake, o preço vai te fazer o quê? O preço vai vir te buscar o quê? Vai vir te buscar mitigação aqui, para poder fazer isso e depois dar continuidade à tendência de baixa. Ok? Stelvio, automaticamente temos aqui um boss, o que confirma mais uma vez que isso é um topo válido. Primeiro confirmou por quê? Porque ele já tem a captura de liquidez, o rompimento, ou choke, e por confirmação ele tira o, ok? Ele tira a O liquidez, último. perdão, Yeah. verdade, ele tira o fundo, O ok? último fundo. Do último fundo válido da estrutura. E ela automaticamente acaba chegando onde? Na Na demanda, demanda. ok, que temos aqui pendente. Por que essa demanda era forte? Primeiro é que é a demanda da estrutura, que gerou a mais baixa, que gerou rompimento do topo, ok? Deste topo aqui válido, ok? Primeiro. Segundo, é uma demanda válida por quê? Porque mitigou uma outra demanda válida, que tem captura de liquidez e choque, faz parte da estrutura. Também tirou liquidez e fez o choke ou rompimento para poder dar sequência ao movimento de alta que gerou o rompimento do novo top e criou o novo boss. Ok? Ok. Criou o novo boss. Ok? Nesse exato momento, nós estamos dentro da demanda para tentar perceber qual vai ser o sentimento do mercado, se vai continuar a ser bullish, bullish ou se o mercado vai se tornar bearish. Não podemos esquecer que por mais que o preço nos dê captura de liquidez e choque aqui dentro, ele vai validar o quê? Vai validar o fundo, certo? Certo. Se ele validar o fundo, automaticamente eu tenho que lembrar que aqui atrás eu tenho dois fundos, ok? Tem o primeiro, tem o segundo, este aqui agora é o terceiro, então automaticamente eu tenho que ter noção que eu tenho muita liquidez pendente aqui, eu tenho muito stop loss aqui embaixo. O preço acaba de criar a confirmação de mais um, ok? O preço acaba de criar a confirmação de mais um, ok? Se ele faz isso, a chance é muito, mas muito alta. O preço, quando descer para mitigar, vem a tirar a liquidez aqui de todos esses lows, ok? Desta zona toda aqui, de todos os top loss que nós temos aí, portanto, quem faz swing, há quem faz position trades, que as posições estão abertas até o momento, ficam abertas 6, 7 meses, ok? Muitas das vezes isso aqui aconteceu apenas em 2, 3 semanas ou um mês. Isso tudo que a gente está aqui a falar, ele vai acabar por tirar toda essa gente e depois dar sequência ao movimento de alta, ok? Mas atenção, eu tenho que saber como este movimento foi feito, este rompimento. Se foi com pavio, tá certo, captura de liquidez. Se foi com corpo, estamos esperando então um choque, ok? Exato. Como eu digo, na estrutura é rompimento. Se ele romper, então já sabes que o último topo lá em cima que não foi mitigado
vai se tornar, ou seja, se o rompimento foi com o corpo, então se esse aqui é o último pavio, então esse aqui é o meu último fundo válido, e automaticamente o último topo passa a ser o meu topo válido. Ok? Eu automaticamente vou me esquecer de tudo isso que eu tenho cá, dessa estrutura anterior, então vou passar a me focar nesse range aqui. 1, 2, ok? Tenho aqui essa zona já foi mitigada, então provavelmente eu vou focar aqui como a zona que o preço há de ir buscar para poder dar continuidade à tendência de baixa. Ou pode vir buscar uma zona de 50% daqui do preço, ok? 50% daqui do preço. Ele vem aqui, ok? Faz captura de liquidez, choque cai. O que acontece? Ele cria um novo topo válido, ok? E vai criar um novo fundo válido, ok? Ele vai fazer isto. Já tens o novo range, que é este aqui. Se porventura o preço fizer isso, automaticamente vai dizer, oh, espera aí, rompeu o topo, ok? Na tendência de baixo o preço não rompe topo, só rompe fundos. Não é? Vai dizer que rompeu esse topo, então a tendência é baixista. Agora tenho que ficar atento aqui à minha demanda cá embaixo, certo? Certo? certo. Ok? Mas não te esqueças que a estrutura principal é aqui, este topo e este fundo. Ele perdeu este fundo aqui, ok? Para dar início à tendência de baixa. Criou um novo fundo aqui que gerou o rompimento deste fundo aqui de baixa. Ele fez um movimento de alta. Não quer dizer que ele aqui rompeu esse topo, porque esse é o topo principal da tendência. Não. O topo principal da tendência é esta aqui. Ok? É esta aqui, o topo principal da tendência. É este. Este topo, ou seja, foi criado no processo. Ok? Então, o rompimento deste topo aqui não me diz a reversão da estrutura. Ok? Ok? Estás aí? Ok. Estou aqui. Ok. Não dá a reversão da estrutura. E muita gente vai pegar o quê? Vai querer comprar nesta demanda. Quando é conta, o preço rompe. Oh, mas por que rompeu? Por que não respeitou? Não, porque fizeste mal o mapeamento. Por isso é que eu bato muito na tecla que o fake OB não existe. É má marcação da nossa parte, nós traders. Ok? Eu bato muito nessa tecla. Ok? Se eu perceber que aqui esse topo não é o topo da estrutura, mas é este cá em cima, yeah, eu vou marcar esta OB aqui. Eu não estou a dizer que não vais marcar esta OB. Marca esta OB. Tu tens que marcar esta ordem de bloco aqui embaixo. Faz parte da estrutura. Porque o preço é quem sabe. Se ele criou essa demanda aqui mesmo, que é para poder criar, para vir buscar liquidez, para depois vir buscar este, esta zona de oferta cá em cima. Ok? Mas o que é que faz, Ivan, nós a sentirmos que não, esta operação vou usar um lote mais seguro. Não, esta vou dar um bocadinho mais de folga. Não, por exemplo, não, é aqui mesmo, não, eu vi que aqui mesmo é que é a zona que o preço vem, o preço chega aqui, me dá a confirmação. Não, aí eu já consigo entrar já com um lote de 0,6, 0,7 ou padrão. Ok? Porque eu sei que o monitoramento que eu estou a fazer do preço já é um longínquo, já vem de 2, 3 meses por aí. Eu já sei que a direção do preço, desde o mapeamento que eu venho feito, é esta, de alta, perdi agora é baixista, e que o movimento da estrutura, o range é este aqui, não aquele que foi criado lá à frente. Então, automaticamente, eu estou seguro que aí é uma boa zona para eu vender. E ele já me deu confirmação de venda, então eu sinto que aí vou entrar muito bem. São esse tipo de zonas que tu vês que o preço, quando mitiga, tá a ver, não dá muito rodeio. Ele cai mesmo assim, ele faz isso, ele derrete.
Tá a ver? São esse tipo de zonas que ficam assim meio codificadas que o preço faz isso. Agora deixa eu abrir aqui no gráfico, ok? Ok. Agora o USD, ok? Como é que eu vou me posicionar aqui? Estou no H1, ok? Primeiro vou procurar, não é? Um fundo ou um topo válido que me dê direção. Aqui tem um fundo válido, ok? Tem um fundo válido. Ele fez o fundo, ele tira a liquidez aqui, certo? Apareceu a imagem, bro. Ele tira a liquidez aqui, faz o rompimento aqui, ok? Esta vela aqui é a nossa vela. Esse movimento aqui, antes dessa captura, Qual o movimento? isso não é uma captura de liquidez? Essa aqui. Esta aqui? Sim. Podias validar se ele, depois desse movimento aqui, ele perdesse aqui esse topo, Ok. ok? Podias validar. Se ele Só aqui, depois ali. como perdeu aqui, também voltou a tirar aqui embaixo, depois daqui é que gerou o rompimento desse topo. Então, automaticamente, a captura de liquidez valida esta que está cá à frente. Ok? Como é H1, eu coloco o rompimento. Ok? O choke, eu vou procurar aqui dentro desta zona. Mapeamento, preço faz rompimento. Choke é para entrada. Rompimento é para mapear, para saber que aí houve um rompimento de estrutura que vai definir a direção do preço de uma para outra. E choke é marcação para entrada. Eu defino assim e faço e tenho feito desta forma. Ok? Então, o preço não chegou, ok? O preço não veio. Não quer dizer que não virá. Ele deixou pendente. O preço veio, mitigou aqui, ok? Daqui foi em diante. Ok? A propósito não é nós fazermos isso. Ok? O preço foi, ele aqui subiu, aqui ele teve até estão a esquecer do nome, consolidação. Tivemos essa consolidação aqui e ele depois, Exato. ele abre, ok? Ele expande. Quando ele faz isso, automaticamente, este fundo aqui eu considero como um fundo válido. Ok? Se automaticamente isso é um fundo válido, então aqui é um topo válido. Se isso é um topo válido, então estou perante um boss aqui. Faço muito isso. Faço mesmo muito isso. Aquela operação da semana passada no Gold foi um setup do gênero. Ok? Se isso é um topo válido, se é um fundo válido, automaticamente eu tenho cá em cima um topo, mas respeitou sim. Sim, respeitou sim. Tem um topo válido. Ok? Já consegui identificar um fundo válido e um topo válido. Ok? Já consegui identificar um fundo válido e um topo válido. Automaticamente, eu aqui tenho essa vela verde, essa demanda, como uma demanda de compra. E se tu desconta, o preço respeitou. Isto aqui no H1 não é nada, meu. Não é esse movimento, não é nada, mas esse movimento daqui até este raio aqui não chegou, mas se nós tirássemos 1 para 20, 1 para 30, certeza que ele pagaria aqui 1 para 30, de certeza que pagaria, de certeza que pagaria. Normalmente são, vou colocar 4 para 3, ok? Normalmente são 2 para aí. Vamos colocar por aqui, olha, 49 pips. 49 pips. Se nós tirássemos 1 para 10, tendo 4 pips no nosso stop loss, ok? 17, 1 para 10, ok? Seria isso. E pagaria, ok?
Só por ele respeitar o setup de topo válido, fundo válido, ok? Eu já consegui achar uma demanda credível para eu operar. E eu aqui podia tirar até este raio aqui, este último que está aqui, este que está aqui, ok? Daria uma operação de 39,5 pips, ok? Mas, você ouviu? Aqui É. o topo não teve captura de liquidez e choke? Teve. Está no H1, tu não está a ver. Se eu colocar no M15, verás que teve, Agora eu faço muito isso. O ok? H1 não vejo muito. Ok? Se tu des conta aqui, olha, consegues ver? Exato, exato. Aqui tiveste aqui expansão, retração, tiveste aqui expansão, retração, Nossa. expansão, tirou a liquidez desse raio aqui e fez o rompimento para baixo. Automaticamente deu um topo válido. Só por teres noção disso, ok? Só por teres noção disso, vou colocar aqui esta. Na verdade, não, é aqui mesmo. Ah, em caso de dúvidas, Estava com dúvida, sim. aqui, será ali, né? Sei. Se eu descer no M5, ok? Até é mais acima. Não. Não, sim, de acordo com a estrutura é aqui. Mas isso aqui também é um fundo, ok? Um minuto, ok? Tu tens isso aqui assim, ok? Aqui é um fundo também, mas sim, eu marquei esta aqui de baixo, não é? Não, é aqui em cima, Sim, sim. marcaste esse de baixo. Aqui tem uma retração, mas está tá mais abaixo. A última é esta, é mesmo esta de cima. Não é aquela que eu marquei. Ok. Não é aquela, é mais aqui em cima, ok? Tens a retração válida e automaticamente o preço te dá o quê? Te dá uma zona de oferta credível. Te dá uma zona de oferta, como aqui tem essa demanda, ok? Ou, perdão, FBG, vou marcar aqui assim. Vou marcar essas três velas. Tenho aqui a minha zona de oferta, ok? Credível, ok? Vamos lá voltar no H1. Ok? Tenho aqui o meu topo credível, ok? Esse é um topo credível aqui cá em cima. Deixa eu tirar isso, ok? No M5, esta zona aqui é boa para negociar para venda no M5, mas para queda, para vir buscar a zona de demanda para alta, não para vender como se fôssemos o preço que vir buscar estrutura, não, ok? Uhum. Ok, temos o fundo, temos o topo válido, ok? Esse topo tirou liquidez, tirou, ok? É. O que é que acontece? O preço faz uma retração, ok? Após a retração, tu vês que o preço não me deu aqui. Ele não me deu captura de liquidez e choque. Ele não deu. Ele simplesmente fez o fundo e subiu. Então, desde o momento em que ele me gera um boss num topo válido, me gerou um boss num copo Ao válido, fundo passa a ser válido. o fundo passa a ser válido, ok? Já tenho Ok. início a minha estrutura. Tenho aqui um topo, tenho este fundo aqui, de acordo com o nosso mapeamento, já não é, esse fundo não é válido, porque este fundo aqui, ok, não é fundo de estrutura, ok? Isso é fundo operacional, é um fundo interno, porque a estrutura é um, dois, três, agora vamos procurar o outro topo que vai fazer o quarto. Este fundo que está aqui é interno, é um fundo de direção para eu conseguir ver uma zona de entrada, ok? Este fundo aqui, o que é que a gente fez? Eu validei aqui como um topo interno, aqui fundo interno,
eu tive o boss aqui, tive o rompimento deste fundo, automaticamente eu associo que este fundo aqui perdeu por captura de liquidez, foi rompido, e sendo que é captura de liquidez, automaticamente eu tenho este fundo como válido. Ok? Tu podes ver que se tendo eu o fundo como válido, ele me deu uma demanda de compra, ok? Que teria dado uma Exato. excelente operação. Mas estamos a fazer mapeamento externo, mapeamento de direção. Isto aqui que a gente fez cá dentro é mapeamento de entrada, são duas coisas diferentes, mapeamento de entrada e mapeamento de direção. Nesse momento a gente quer saber a direção do preço, Exato. ok? Continuando, ele fez um novo topo, ok? Fez um novo topo aqui, geriu um novo topo, esse novo topo, ok? Veio, o preço fez uma retração, caiu, ok? Vemos que o preço nos deu o quê? Captura de liquidez e nos deu mais um rompimento cá em cima, ok? Então, automaticamente eu tenho aqui um topo, ou perdão, um fundo válido. Se isso é válido, então automaticamente esse topo é válido, Exato. ok? Rompeu o fundo, rompeu o topo válido, temos um novo boss. Se temos um novo boss aqui, temos um novo boss, temos um novo fundo aqui. Este fundo que está aqui válido foi mitigado aqui por essa vela. O preço saiu, voltou, mitigou esse fundo aqui. Agora a liquidez passou a estar neste fundo aqui. O que é que acontece? Certo? Já estamos a Certo. voltar a fazer mapeamento que é interno já para a Então, entrada, ok? Porque já tivemos a confirmação do boss. Então, se tivermos a confirmação do boss, nós vemos que esta vela que está aqui, nós vemos que que o preço saiu, fez uma retração, voltou para quê? Para mitigar a vela que tinha a liquidez. E essa vela que mitigou passa a ter a liquidez do preço, ok? O preço fez o que veio, mitigou a vela aqui, mitigou, porque ela passou até a liquidez, ok? E automaticamente o que é que acontece? O preço rompe esse topo aqui. Isso é um topo? É mais do que visível que um topo. O que ele tem aqui? Se tu vês isso aqui é captura de liquidez, vês? Ok? Consegues ver sim, aqui? certo, certo. Ok? Estás a ver? Não é muito visível, mas ok? Tirou, não tirou? Era assim. Ok? Tirou a Era. liquidez. Então, tu consegues ver que isso é uma captura de liquidez. Se isso é captura de liquidez, então o último fundo dele qual é? É esta aqui embaixo. É esta aqui. Foi rompido. Sim. Foi rompido. Então, se este fundo foi rompido, automaticamente nos gerou um novo quê? Um novo topo. Gerou um novo topo. E este novo topo aqui foi perdido, ok? Gerou um novo boss, ok? Gerou um novo boss. O último fundo que nós temos aqui como válido é este aqui que gerou o, ok? Que gerou o rompimento. Automaticamente nós já temos a noção que aqui no H1 temos esse fundo por mitigar. Para dar continuidade à tendência de quê? De alta. Ok? Vemos que o preço está a fazer aqui essa retração. Agora vamos lá ver se este topo aqui,
se tem captura de alguma liquidez. Não tem. Ok? Não. Não tem, não. Tens aqui. Tens essa captura de liquidez aqui. Sim, tem essa captura aí. Ok? Tens essa captura de liquidez aqui. E tens esse fundo aqui. Isso aqui é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rompeu aqui. Veio, mitigou e deu continuidade. Conseguimos ver que sim, temos aqui um novo topo válido. Se temos aqui um novo topo válido, então quer dizer que a última vela, tem que ver a vela mais alta aqui. Ok? Tem a mesma medida, então a nossa vela, essa vela verde, é a nossa vela esperar que o preço venha mitigar. É. Ok? Automaticamente nós descobrimos uma zona para ficar atento que o preço há de mitigar, que é para voltar cá embaixo, vir buscar uma destas zonas aqui, que é para dar continuidade à tendência de alta. O que é que acontece? O preço pode vir, ok? Pode fazer isso, vai nos dar captura de liquidez e choque. Por exemplo, vir mitigar aqui e dar continuidade, ok? Deixar essa demanda para uma próxima ocasião e fazer isso para depois poder fazer isso de novo. Ok? Mas a gente não vai pensar nessa possibilidade porque o gráfico não está a nos mostrar isso. O gráfico está a dar sequência de padrões harmônicos. Então, se ele está a ser harmônico, então nós vamos esperar que o preço venha para aqui com o propósito de vender até aqui a esta zona. Se a gente não vender até aqui esta zona, vamos tirar o parcial que a gente quer. Se é de 1 para 10, se é de 1 para 20, se é de 1 para 30, o que der. Ou então podemos fazer o quê? Parciais. A gente abre, por exemplo, 3, 4 lotes. Quando atingir o TP, fecha 2 lotes, deixa mais duas ordens abertas, ou vai diminuindo nos lotes para ir tirando mesmo parciais. Ok? Ok. Dúvidas? Aqui, não, porque essa é uma aula que já temos falado. Antes não, já estamos a aprimorar, mas é. Por isso é que eu quero que me des dúvidas, porque tu levas a aula, trazes, rebatemos o mesmo. Se tu não mostras dúvidas, a gente avança para outra. Sim, é isso que está a dizer. Aham, Foi bem escrito, foi bem escrito. ok? As lacunas que tinha foram tiradas. Uhum. Não. Ok. Então, qual é o propósito aqui? Agora a gente vem aqui no sinal de mais, colocamos um alarme, ok? Adicionar alerta no EURUSD quando tiver 1,14004, ok? Automaticamente a gente tem o nosso alarme aí. Deixas o PC ligado com TradingView aberto. Se porventura ele não te deu alarme no teu telefone, o PC te avisa. Assim não perdes a oportunidade de negociação, ok? Isso é salário, você dá no computador. Não, no telefone também. Se tu faz no telefone, vais ver também esse sinal de mais aí. Se não tem erro, Mas é em forma de toque ou notificação. não, toque mesmo. Faz um barulho insuportável, mano. Faz um barulho mesmo, é mesmo alarme de verdade. Não é nesse alarme que nós temos no telefone, não. É alarme de verdade. Ok. Ok? Ok. Isto que nós temos aqui é uma transferência de liquidez. Nós vamos falar na próxima aula, vamos rebater somente sobre transferência de liquidez, ok? Porque neste exato momento, apesar de tudo, este, esta zona se tornou muito válida, muito válida, muito válida mesmo, por causa desse processo que nós temos aqui. Na próxima aula, ok? Vamos rebater somente sobre isso e vamos ver todos os outros casos atrás que já deram certo. Muitas das vezes o que é que o preço faz? O preço faz isso, vem para aqui,
vai dar continuidade, ok? Vai fazer isso. Vai. Depois é que ele vem vir aqui, por exemplo, 1, 2 semanas, para fazer isso. Isso vai, aqui essa demanda vai se tornar uma zona de mitigação para retração do preço, para depois haver uma expansão. Ou seja, tu vais conseguir comprar aqui nesta demanda, mas já não vai ser uma demanda para impulsionar o preço, para direcionar, para dar continuidade a uma estrutura. Exatamente. Vai ver? Vai ser uma zona de demanda para retrair, ou seja, para o preço poder, de uma forma urbana de falar, descansar, ou seja, para os vendedores descansarem um pouco, para os compradores entrarem no mercado e depois darem continuidade aos vendedores. Ok? Próxima aula vamos rebater aqui sobre a transferência de liquidez. Ivan, nesse caso, Tá bem. por hoje foi tudo, ok? Tarefa, não esquece de me enviar o mesmo que nós fizemos aqui. Quero que tu me mandes as marcações, não é? Do gráfico parado. Da mesma forma que nós vimos aqui, ok? Quero que me des a tua visão do que nós aprendemos hoje aqui sobre isso e vamos dar continuidade então à nossa mentoria, ok? Tá bom. Yeah. É tudo para hoje, então, irmão. Fique bem. Então, força. Feliz noite. E aguardo pelos teus dados. Yeah. Amanhã estamos lá. Nesse caso, vamos fazer de seguida, não? Sim, amanhã a gente vem, amanhã estaremos aqui de novo. Tá bom, então. Yeah. Até mais. Até já.